Salve, salve galera, meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo completamente, eu acho que diferente de alguns vídeos que eu já fiz no canal, da maioria dos vídeos que eu já fiz no canal. Vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que está aqui apoiando, sim, o sonho de vocês, mas que também quer dar ferramentas para que vocês realizem esses sonhos da maneira mais correta possível, da maneira legal. Eu sei que muitos de vocês têm o desejo de morar aqui nos Estados Unidos e às vezes eu recebo algumas mensagens que são até preocupantes, de pessoas que, sabe, não estão nem aí do jeito que vai vir, como é que vai expor a vida, a família, ou seja o que for. E é por isso que eu tava conversando com o advogado Daniel Toledo, ele que tem ajudado bastante a gente lá no Instagram também. E por sinal, se você ainda não me segue, ele tá aparecendo aqui no cantinho da tela. Me segue lá pra você ficar ligado a todas as novidades aqui sobre os Estados Unidos e um pouquinho do meu dia a dia também morando aqui. E conversando com ele, eu pude perceber diversos casos de pessoas que têm se dado mal por não se planejarem, por quererem fazer as coisas de maneira inconsequente, por não pensarem um pouquinho melhor. Obviamente que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Devido a isso tudo, bateu certinho com o que eu tava conversando com o Daniel. E a gente vai trazer hoje uma história pra vocês de um caso que aconteceu com pessoas aí que o próprio Daniel Toledo tem dado uma assistência, tem acompanhado. Por ser advogado há muitos anos, ele vê muita coisa, muitas pessoas procuram ele, inclusive pra tratar de situações como essa. E ele vai compartilhar uma história com a gente que serve de lição pra quem quer vir pros Estados Unidos, pra que você tenha os cuidados necessários, para que você não faça besteira. Então se liga nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, porque todas as semanas tem 1, 2 ou 3 vídeos maravilhosos para vocês que querem morar aqui nos Estados Unidos com dicas incríveis como a de hoje, beleza? Se liga. Lucas, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelas perguntas. Muitas pessoas mandaram perguntas, nós respondemos todas lá no Stories do seu Instagram. Muito obrigado de novo pelo convite, por a gente estar aqui. Vamos lá! Hoje eu vou contar uma história para vocês, que nós conversamos, inclusive, Lucas, sobre uma família que foi, eu vou dizer, deportada. Na verdade, o marido não chegou a ser deportado, mas vocês vão entender a história, eu vou contar com o máximo de detalhes possíveis, porque eu tenho trazido alguns vídeos nesse sentido no meu canal, pelo menos uma vez por mês eu conto uma dessas histórias, porque são quase 20 anos que nós trabalhamos com direito internacional e imigração. Diversos países, Estados Unidos, muitos países da Europa, muitos países da América Central, e a gente vê muitas histórias, a gente vê muitas coisas e as pessoas não contam isso. É sempre muito bacana contar histórias que deram certo, porque as pessoas se animam e às vezes dentro dos canais existe aí uma segunda intenção de contar histórias felizes para vender alguns serviços atrelados a essas histórias felizes. Mas eu vou trazer aqui para vocês e eu gosto muito de mostrar para que as pessoas pelo menos reflitam, né? Se eu acho que eu tenho o poder de impedir que alguém faça alguma escolha errada, lógico que não. Eu acho que ninguém tem esse poder, né? Mas a gente tem aí uma responsabilidade de pelo menos tentar conscientizar as pessoas do que pode dar errado e tentar pelo menos evitar essa situação. Uma situação que é muito importante vocês lembrarem aqui é que eu vejo no meu canal, quando eu posto vídeos contando histórias de deportação, é que algumas pessoas, elas comentam ali, mas ele errou nessa questão aqui, como se o fato fosse um único erro que gerasse o grande problema. Não é, vocês vão ver, eu quero que vocês prestem atenção nessa história aqui, porque eu vou contar com bastante detalhe. E vocês vão perceber que não foi um detalhe, foram vários, a soma de vários detalhes que deram o resultado que acabou acontecendo. Ilude-se quem acha que os Estados Unidos não tem aí um sistema de acompanhamento muito sério em cima de quem entra e de quem sai. Pode haver uma falha ou outra? Pode acontecer um caso ou outro de repente passar desapercebido? Pode, mas a grande maioria das pessoas são monitoradas e com sistemas que tem todas as informações ali. Desde o primeiro dia que você foi no consulado mais perto da sua cidade, tirar o seu visto de turismo, de estudante, do que for. Tudo ali fica registrado, o que você falou fica registrado. E se alguma coisinha muda em alguma das vezes que você entra nos Estados Unidos, já acende uma bandeira vermelha ali, e ali é onde o agente vai se apegar para tentar descobrir o que está acontecendo. E eles conseguem. Vamos lá, vou contar uma história para vocês de uma família que nos procurou em maio deste ano. Eles estão no Brasil, eles nos procurou nosso escritório no Brasil para a gente pedir um FOIA para eles. Na verdade, eles queriam pedir um perdão para o consulado americano para reinstaurar, reconquistar o seu visto de turismo nos seus passaportes. São 4 passaportes. Quando eu vejo algum caso com uma história como essa daqui, a primeira coisa que eu faço é sugerir ao cliente que a gente peça um FOIA. A gente protocola junto ao consulado a solicitação do FOIA, que é o Freedom of Information Act, que é um documento onde o consulado e a imigração conta
tudo o que você fez desde o primeiro dia em que você pediu a sua solicitação de visto até o último dia que você esteve dentro dos Estados Unidos. Ali tem todo o seu histórico. Então a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a solicitação do FOIA deles. Veio o FOIA deles com diversos documentos que eu vou contar aqui para vocês. Eles me pediram para não contar alguns detalhes da história, obviamente, por preservação do próprio nome, da imagem deles e tudo mais, mas outros eles me autorizaram a contar. E eu vou contar aqui para vocês que vocês tenham pelo menos a noção de como as coisas acontecem. Nós estamos falando de uma família onde ele tem 36 anos, ela tem 31 anos, uma menina de 9 anos e um menino de 7 anos, tá? Então são 4 pessoas, o casal e 2 crianças. Eles saíram em outubro de 2020, foram para a Cidade do México, ficaram 16 dias na Cidade do México e pegaram um voo para Orlando, com escala em Miami. Ou seja, eles fariam imigração em Miami, certo? No aeroporto de Miami. Entraram, disseram que iriam ficar 22 dias, que iriam para Disney com os filhos e entraram normalmente. Fizeram algumas perguntas, mostraram, olha que engraçado. Eles, no FOIA deles, tem inclusive a cópia da reserva do hotel e das passagens. Ou seja, na minha concepção, nessa entrada aqui, alguma coisa aconteceu onde já levantou a lebre do agente. Porque não é comum eles pegarem esses documentos e tirarem essas cópias. Mas as cópias da entrada estavam no FOIA do marido, tá? Então, quer dizer, eles já tinham tirado cópia da passagem de ida, de volta também, mas essa primeira. Eles saíram de Miami, foram de avião para Orlando, inclusive tem a cópia da passagem no FOIA dele do trajeto Miami-Orlando, e assim ficaram. Porém, em fevereiro, eles falaram que iam ficar 22 dias. Ficaram de vez. Em fevereiro de 2021, ou seja, em novembro eles entraram dizendo que iam ficar 22 dias. O marido saiu em fevereiro, somente o marido, e foi para o Brasil a trabalho. Ficou no Brasil 32 dias e voltou para a Cidade do México no meio de março de 2021. Ou seja, ficou um mês no Brasil, só o marido saiu dos Estados Unidos, a família ficou em Orlando, a esposa e os 2 filhos. Ele foi para o Brasil, ficou 32 dias no Brasil, voltou para o México para ficar mais 15 dias, quarentenar e entrar dentro dos Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos no final de março, no mesmo trajeto, voo saindo da Cidade do México para Miami, de Miami com ponta para Orlando. Porém, quando ele chegou no aeroporto de Miami, ele foi chamado para a sala. Ele entrou, entregou o passaporte, perguntou quanto tempo ele ia ficar, chamaram ele para a salinha. Na salinha começaram a fazer diversas perguntas para eles, eu anotei algumas aqui. Primeiro, onde estava a família dele? Ou seja, registraram já desde o início que ele entrou com 3 pessoas a mais, ele mais 3 pessoas, porém ele saiu em fevereiro sozinho. Aonde estão os outros? Aí foi onde ele começou já a se embaralhar. Não, eles ficaram aqui. Mas ficaram aqui por quê? Aí ele respondeu que eles tinham ficado porque ele estava com receio da Covid, de voltar para o Brasil, que o Brasil estava numa situação muito ruim de pandemia, e que aí a família dele ficou aqui, que ele estava voltando para buscar a família dele, que eles iriam ficar 10 dias nos Estados Unidos e voltariam para o Brasil. Aí a gente começou a fazer diversas outras perguntas, onde eles estavam, se eles estavam na casa de alguém, e ligou para o hotel. Quando ele ligou para o hotel, ele descobriu que a família já tinha cancelado, ela nunca se hospedou lá. Quando eles disseram em outubro de 2020 que eles iriam ficar naquele hotel de Orlando, eles não se hospedaram, eles cancelaram. Aí o marido acabou confessando que eles tinham alugado uma casa pelo período de 1 ano para que eles pudessem ficar lá. Ali começaram as mentiras a cair. Aí eles fizeram diversas outras perguntas até que ele perguntou aonde as crianças estavam estudando. E ele falou que estavam estudando na escola X aqui de Orlando, matriculados e já estavam estudando. E aí começaram a fazer diversas perguntas até que fizeram com que ele ligasse para a esposa dele. Ligaram para a esposa dele, conversaram com ela, disseram que ela teria 3 dias para resolver todas as coisas dela e sair fora. Porém, ela deveria ir, nesses 3 dias, comprar uma passagem imediatamente para ela e para os filhos, para que eles saíssem dos Estados Unidos em 3 dias. Imediatamente fizeram a remoção do pai. O pai voltou para o Brasil. Impediram a entrada dele nos Estados Unidos e ele voltou dali mesmo para o Brasil. 3 dias depois, a família acabou saindo dos Estados Unidos, todos tiveram seus vistos cancelados e acabaram voltando para o Brasil.
Brasil. Vou contar para vocês uma situação que é bem desconfortável. Na hora que eles saíram, eles deixaram diversas coisas, eles não conseguiram vender. Ela, na verdade, sozinha, com 2 filhos pequenos, não conseguiu vender tudo que tinha que fazer, não conseguiu resolver uma série de coisas que tinha que fazer, não conseguiu fazer a resolução aí do contrato da casa e tudo mais. Acabou literalmente deixando as coisas, né? Deixou na mão de amigos para que amigos fizessem, para que amigos resolvessem, e foi tudo muito nas pressas. Pergunto para vocês acham que foi uma única situação que deu problema aqui? Vocês acham que foi uma única saída e entrada? Algumas pessoas estão pensando, não, foi o fato dele sair e voltar, foi o fato dele ficar mais de 22 dias, foi o fato de a família ter ficado nos Estados Unidos e ele voltado sozinho pro Brasil, foi o fato de não ter ido pro hotel. Não foi. Desde o primeiro dia que eles entraram em novembro de 2020, o agente já tinha desconfiado, por isso que ele tirou cópia de várias coisas. Qualquer coisa diferente daquilo, daqueles 22 dias, ou daquele hotel, ou daquela situação, de qualquer coisa, qualquer coisinha diferente ali, já seria o gancho que eles precisariam para detectar a mentira e comprovar essa mentira e cancelar o visto de todos eles. Então, fica aqui a dica para vocês. Se vocês pensam em estar nos Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos, ficar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, pensem em fazer isso da forma correta. Pensem em fazer isso da forma transparente. Não minta na hora que você pensar em entrar em qualquer país, não só Estados Unidos, ok? Lucas, muito obrigado de novo pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Deixa aqui embaixo seus comentários. Lucas, um grande abraço. Aos seus inscritos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.